Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Núbia. A gente vai dar continuidade aos conteúdos de Química da primeira série. O tema da aula de hoje é ligação iônica e distribuição eletrônica. Então, na aula de hoje, a gente vai estar revendo alguns conceitos sobre esses assuntos para que a gente possa aplicar nos exercícios, ok? Então, a gente vai estar relembrando os conceitos sobre ligação iônica, quais são as principais características, o que a gente precisa estar lembrando para aplicar nos exercícios, ok? Então, o que é a ligação iônica? Os átomos podem ganhar ou perder elétrons e formar partículas carregadas chamadas íons. Então, como a gente viu na aula anterior, na aula passada, a gente falou sobre a teoria do octeto, que vai explicar por que esses átomos querem ganhar ou perder elétrons. Eles desejam uma estabilidade eletrônica. Então, nós temos aqui um átomo de sódio com as suas camadas eletrônicas e a quantidade de elétrons em cada uma delas. Nós temos o átomo de cloro. Então aqui, o átomo de sódio, ele pertence à família 1A, então ele vai doar um elétron, tá aqui, na camada mais externa, mais longe do núcleo. E o átomo de cloro, como ele quer ficar com 8 elétrons na última camada, vai receber esse elétron. Então, quando o sódio doa e o átomo de cloro recebe, nós temos a formação dos íons, o cátion Na+, e o ânion Cl-. E aí nós temos aqui a formação da substância cloreto de sódio. Então, uma ligação iônica é uma força de atração entre os íons com cargas opostas. Então, na ligação iônica, a gente sempre vai ter a presença do cátion e de um ânion, ok? Então, na ligação iônica, quais as outras características que a gente precisa lembrar? Quem são os metais e quem são os ametais? Porque todas as vezes que a gente tiver elementos químicos classificados como metais e ametais, a gente vai ter entre eles a ligação iônica. Então, quem são os metais? São todos os elementos químicos da família 1A, 2A e 3A. Esses elementos químicos, eles vão ter a tendência sempre em ceder elétrons. Quem são os ametais? São os elementos químicos presentes nas famílias 5A, 6A e 7A. Esses elementos químicos, eles vão ter a tendência em receber elétrons. Então, os metais sempre vai formar os cátions e os ametais sempre vão formar os ânions. E aí, quando a gente tiver átomos com íons com cargas opostas, nós teremos uma atração eletrostática e a ligação iônica formando esse composto. Outra coisa importante para a gente relembrar é como determinar a fórmula desse composto iônico. Então, nós vamos ter aqui o cátion e nós vamos ter o ânion. O que nós vamos fazer com as cargas, a quantidade de elétrons que foi doado e cedido? Nós vamos pegar e transformar ele em índice. Então, aqui, ó, o cátion Y, a gente vai pegar o A, que é a quantidade de elétrons que ele doou, e vamos transformar em índice no ânion, lá no átomo de X. Aqui nós temos o átomo X, que é o ânion, quantidade de elétrons que ele recebeu, e nós vamos transformar essa carga aqui em índice lá no cátion, que é o Y. Então, todas as vezes para a gente fazer a fórmula do composto, nós vamos pegar a carga do cátion e transformar em índice do ânion e assim sucessivamente com o ânion transformar no índice do cátion, ok? Não importa o elemento químico, nem a quantidade aqui de átomos que vai ser doado ou cedido. Sempre vai ser essa metodologia, ok? Então, vamos lá? Então, a fórmula do composto é construída a partir do cruzamento das cargas do metal e do ametal. Lembrando, metal vai ser o cátion e o ametal vai ser o ânion, ok? Então, vamos aqui. E aí, a gente também vai trabalhar nessa aula distribuição de elétrons. E para a gente falar de distribuição de elétrons, a gente precisa relembrar do diagrama de Linus Pauling. Então, o que esse químico ele fez? Ele criou um diagrama e distribuiu em ordem crescente de energia os elétrons dentro dos subníveis. Então, a gente sabe que os átomos têm 7 camadas eletrônicas, conhecemos os níveis eletrônicos e cada nível tem uma quantidade X, tanto de subnível
como de quantidade de elétrons. Então, ele fez essa distribuição e criou esse diagrama, e através da distribuição eletrônica, então aqui a gente tem a ordem crescente de energia, então essa ordem aqui é a mesma seguindo essas setas na horizontal, ok? Então, quando a gente tem acesso a este diagrama, o que a gente pode identificar do elemento químico? A gente pode conhecer qual a família desse elemento químico, e se a gente conhece a família, a gente pode identificar se ele vai formar um cátion, ou se vai formar um ânion, e qual tipo de ligação química ocorre entre esses átomos, ok? Então, a gente consegue distribuir esses elétrons, conhecemos a quantidade de camadas eletrônicas ou os níveis e podemos identificar família e o tipo de ligação química que eles vão formar, ok? E é isso que nós vamos fazer agora, aplicar nos exercícios. A formação do cloreto de sódio. Então, nós temos aqui o sódio, nós precisamos conhecer o número atômico desse elemento químico para fazer a distribuição eletrônica. Então, nós temos aqui o sódio, número atômico igual a 11, então 11 elétrons distribuídos. Temos aqui o cloro, número atômico dele é 17, e temos aqui a distribuição dos 17 elétrons distribuídos. Então, o que a gente pode observar aqui? Que o sódio tem 3 camadas e que na última camada ele possui um elétron. Então, tá aqui, ó, um elétron na última camada. E o cloro, ele possui 7 elétrons. 5 mais 2 aqui, 7 elétrons. E aí a gente vai representar aqui, ó, o sódio, nós vamos representar o símbolo do elemento químico e a quantidade de elétrons na última camada. Então, aqui, ó, um elétron, representado aqui pela bolinha vermelha, um elétron. O cloro tem 7 elétrons, então está representado aqui pelo esse símbolo de triângulo aqui, ok? Então, o que a gente pode observar? Vai ter a transferência de elétrons. Por quê? O sódio vai doar um elétron e o átomo de cloro vai receber. Então, nós temos aqui Na+ e Cl-. E aí, nós temos aqui a formação de íons e a formação desse composto iônico. Os elétrons são transferidos de um átomo para o outro, dando origem a íons de cargas contrárias que se atraem, ok? Então, o que a gente pode observar? A gente trabalhou aqui 2 conceitos juntos, tanto relembrando o que é o número atômico, quanto a distribuição desses elétrons nos subníveis, em ordem crescente, e o tipo de ligação química formada, ok? Então, esse é o objetivo. Questão 1. O número de elétrons em cada subnível do átomo de estrôncio, em ordem crescente de energia, é... Então, aqui, ó, ele deu o símbolo do elemento químico estrôncio e deu o número atômico dele, que é igual a 38. Se eu sei qual é o número atômico do elemento químico, eu sei a quantidade de elétrons que ele possui, ok? Então, a gente vai identificar aqui. Como que a gente vai identificar, então, professora, qual é a distribuição correta? A gente vai contar a quantidade de elétrons, lembrando que os elétrons é onde está aqui em cima do subnível, tá? Então, nós temos o subnível S, o P, o D, nessas alternativas, e a gente vai contar a quantidade de elétrons aqui, e aquela que tiver a alternativa 38 é a alternativa correta, ok? Então, aqui, ó, como o átomo de estrôncio tem 38 prótons no núcleo, então o número de elétrons na eletrosfera do átomo é igual a 38, no seu estado fundamental. Então, fazendo a distribuição eletrônica, nós temos aqui a ordem crescente de energia desse elemento químico. Então, a alternativa correta que corresponde a essa distribuição é a letra A, ok? Uma coisa importante, queridos, é que você não precisa até ter uma prática de fazer a distribuição e lembrar a sequência, decorar. Você sempre, quando for fazer o exercício, tem em mãos a ordem crescente ou o diagrama, ok? Para que você possa estar sempre fazendo essa distribuição e identificando, até que você consiga fazer isso sem olhar para o diagrama, ok? Questão 2. Um elemento químico X possui uma configuração eletrônica igual 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2, e um elemento Y possui a seguinte configuração eletrônica.
Da ligação iônica entre esses dois elementos químicos, resulta o composto de fórmula molecular. Então, ele já está dizendo qual é o tipo de ligação química, ok? Da ligação iônica, ele quer saber qual é a fórmula desse composto, ok? Então, aqui, ó, o X possui essa distribuição eletrônica, o Y é essa que ele já deu na questão. Nós identificamos aqui qual é a última camada, beleza? Então, aqui, ó, o X na última camada tem 2 elétrons. Então, ele vai doar 2 elétrons. O Y tem 6 elétrons, então ele vai receber 2 elétrons. Como a gente viu na aula anterior, os metais sempre doa, por isso que é positivo, e os ametais sempre recebe, por isso que é negativo. Nesse caso aqui, as cargas são iguais, elas vão se anular, então a fórmula desse composto vai ser XY. Então a alternativa correta é a letra A, ok? Então o que a gente fez nesse exercício? A gente identificou qual é a camada de valência de cada elemento químico. Se a gente conhece a camada de valência, identifica o número de elétrons, a gente sabe qual é a família. Se nós conhecemos a família desse elemento químico, a gente sabe se ele vai doar ou receber elétron. Nesse caso aqui, ele já disse que era uma ligação iônica. Caso ele não dissesse, como a gente está vendo a formação de íons diferente, só poderia ser ligação iônica, ok? Questão 3. Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio, que compõem as próteses. Feita com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras, nos ossos da mandíbula e do maxilar. Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será. Então, aqui ele faz uma abordagem da importância desse elemento químico, né, a importância dele na nossa sociedade e nas indústrias, e ele pede para a gente identificar qual é a distribuição correta dos 22 elétrons que esse elemento químico ele possui. E aí a gente precisa contar a quantidade de elétrons e a alternativa que contém 22 elétrons é a letra D, ok? Questão 4. 2 átomos de elementos genéricos A e B apresentam as seguintes distribuições eletrônicas em camadas. Na ligação química entre A e B, então a gente vai aqui analisar cada alternativa e marcar a opção correta, ok? O átomo A perde um elétron e transforma-se em um íon cátion monovalente? A fórmula correta do composto formado é A2B e a ligação que se processa é do tipo iônica. O átomo B cede 2 elétrons e transforma-se em um ânion bivalente. Então a gente vai analisar de acordo com a distribuição por camada desses elementos químicos, ok? Então aqui nós temos que o A tem essa configuração e o B também. Vimos aqui, identificamos a camada de valência, a quantidade de elétrons que cada um possui. Então, A, se só tem um elétron, ele vai doar um elétron. B, tem 6, ele vai ganhar 2 elétrons. Então, se tem formação de íons, só pode ser ligação iônica, ok? E aí nós vamos ter aqui A mais 1 e B menos 2. Trocando as cargas entre os íons, nós vamos ter a fórmula A2B. Então, quais são as alternativas corretas dessa questão? A letra D. Nessa aula a gente reviu os conceitos de ligações químicas e a distribuição eletrônica e aplicamos os conceitos nas atividades. Não deixe de acessar a plataforma Eduque para rever esse e outros conteúdos. Bons estudos e até a próxima aula.